Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui novamente com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus no nosso culto de ensino. Sejam bem-vindos. Queremos, nesta oportunidade, trazer um estudo com o tema A Unidade e Diversidade no Corpo de Cristo. Que o Senhor venha nos abençoar ricamente com a sua palavra e que esse estudo venha trazer edificação para você, para a sua família, para a Igreja de Cristo. Amém? Lhe convido nesse instante, você que está assistindo em seu lar, a transmissão desse estudo, lhe convido nesse momento para juntos orarmos ao Senhor e agradecermos a Deus por esse momento. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, na certeza de que Tu estarás conosco, nos abençoando, nos inspirando, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para compreendermos, ó Deus, o Teu propósito, Senhor. Ó Deus, compreendermos a Tua palavra que Tu tens para nós nesta oportunidade, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão em seus lares, abençoa cada família, abençoa esse ministério, Senhor, e que, ó Deus, possamos Te adorar, Te glorificar, ó Senhor, por aquilo que Tu tens para nós, ó Deus, nesta oportunidade. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estudar um texto muito edificante e muito necessário nos dias em que estamos vivendo. Dentro desse tema de unidade e diversidade no corpo de Cristo, nós queremos trazer uma palavra de reflexão para você, meu irmão, para você, minha irmã, que faz parte do corpo de Cristo como membro. Nós vamos entender nas Escrituras Sagradas a importância e a responsabilidade que nós temos como membros do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós não temos uma data exata de quando ela foi escrita pelo apóstolo. O que nós sabemos é que Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso, conforme o capítulo 16, versículo 8 dessa carta nos informa. Ele estava em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. Alguns colocam a data entre 50 e 57 depois de Cristo. Então, acreditamos que essa carta foi escrita entre essas datas. Essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de disciplina, na qual o pastor fundador dessa igreja, ele confronta os problemas que estavam surgindo na igreja e pelos quais os crentes de Corinto estavam passando. Então, nós vamos tratar especificamente aqui nessa noite da questão da divisão que havia dentro da igreja de Corinto. Então, lhe convido, no capítulo 12 desta carta, começamos a leitura pelo verso 12, vamos ler até o verso 27, que nos diz, verso 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, Paulo já começa aqui a falar da unidade, o corpo é um. No verso 13, ele diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, amados, quando Paulo diz que fomos batizados em um Espírito, ele não está aqui falando da experiência pentecostal, com a evidência de falar em línguas estranhas. Ele está falando do nosso ingresso no corpo espiritual de Cristo. E o nosso ingresso foi por meio do Espírito Santo, formando um corpo. E aqui não há distinção de classe social, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos no corpo de Cristo são um. Na questão de unidade, não há divisão, não há separação. Ele diz que aqueles que ingressaram no corpo de Cristo
beberam todos de um mesmo Espírito. E aqui fala da experiência que cada um teve com o Senhor quando do seu ingresso no corpo de Cristo. No verso 14 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Paulo então aqui argumenta com os irmãos que nem todos vão ser o mesmo membro. Os membros serão diferentes, mas todos pertencem ao mesmo corpo. No verso de número 16 ele diz: e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E ele continua argumentando: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Paulo mostra aqui para os irmãos de Corinto que o Senhor, Ele é soberano e foi Ele que estabeleceu os membros no corpo, como Ele quis. Não é como nós queremos, não é como os irmãos de Corinto queriam, mas Paulo mostra que aqui há unidade e há diversidade. A diversidade é na questão de funções. A diversidade aqui é no sentido de que os membros são diferentes, mas eles atuam em concordância para o bom funcionamento do corpo. Então vejam que analogia interessante Paulo faz uso para argumentar racionalmente com os irmãos sobre essa questão. Então, amados, nós percebemos aqui, vamos para o verso 19, que diz: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O corpo não existiria se fosse constituído apenas de um membro. Imagina o nosso corpo humano, se ele fosse só pé, ou só orelha, ou só olhos. Assim, pois, verso 20, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Então, nós percebemos aqui que todos são necessários. E nós não podemos ficar separados ou sem a ajuda dos demais membros do corpo. Para o corpo funcionar, tem que haver essa unidade, essa necessidade uns dos outros. No verso 22 ele diz: antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então observe que colocação importante Paulo faz aqui. Mesmo aqueles no corpo da igreja de Corinto que pareciam ser os menos significantes, eles eram importantes no corpo. Eu uso aqui a comparação com o dente, um dos dentes da nossa boca. Se nós não cuidarmos de um desses dentes ou dos dentes, quando um deles começar a fraquejar, todo o corpo vai sentir, irmãos. Eu acredito que a maioria já passou por essa experiência. Então veja como é importante, como um membro, por mais pequeno que pareça insignificante, como ele é importante. E se ele padece, todo o corpo vai padecer. Se ele está funcionando a contento, todo o corpo vai funcionar também. E ele diz aqui no verso 23: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Então Paulo aqui trata com os irmãos sobre a questão de não fazerem distinção de ninguém dentro da igreja. E aqui nós vemos uma grande lição, não somente para a igreja de Corinto, mas para nós nos dias de hoje. Não fazemos acepção de ninguém. O verso 24 diz: porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então aqui novamente o apóstolo enfatiza que Deus foi quem formou o corpo e estabeleceu cada um com uma função para o funcionamento desse corpo. Verso 25, então, Paulo trata diretamente dessa questão que ele estava combatendo, a questão da divisão. Ele diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém, amados? Haja um cuidado uns com os outros dentro do corpo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado,
todos os membros se regozijam com ele. Então, amados, aqui fala do amor e do serviço que devemos prestar uns aos outros para que o corpo não sofra detrimento. Ele termina no verso 27 dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, amados? Então, inicialmente eu queria trazer essa pequena introdução para esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, e eu gostaria de compartilhar com vocês, nesses dias que nós estamos passando, que a questão da unidade da igreja e da diversidade, ela se manifesta muito em tempos de provação. Dessa pandemia, nós temos que sair mais fortes como igreja e não enfraquecidos. Eu falo no sentido coletivo, mas falo também no sentido individual. Nós temos que sair, passar por essa prova com louvores e não com censura da parte de Deus. Então, por que eu digo isso para os irmãos? Porque temos que estar unidos, temos que estar assistindo uns aos outros nas nossas necessidades, nesses tempos difíceis. Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor por nossa igreja, pelo cuidado que nós temos tido uns com os outros, mas podemos melhorar, queridos. Podemos agir com amor, com compaixão, com longanimidade, uns para com os outros, nesses dias em que nós estamos enfrentando, porque somos membros uns dos outros, e a palavra de Deus vai dizer que nós temos que cuidar como membros uns dos outros para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5, ele nos diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Veja que palavra maravilhosa. Os membros não exercem todos a mesma função. Há dons diferentes, há ministérios diferentes dentro do corpo. Nós trabalhamos com o mesmo propósito: honrar a Deus, servir uns aos outros. E assim o corpo vai ter um bom funcionamento. Vai, no exercício do amor e dos dons, o corpo vai estar funcionando saudável. E ainda aqui no verso 5 dessa carta de Paulo aos Romanos, ele diz: cada membro está ligado a todos os outros. Nós não podemos ser membros independentes uns dos outros. Tem que haver uma dependência. Quando você observa as ovelhas, por exemplo, que é o animal a quem mais somos comparados, vocês percebem na natureza da ovelha, ela não é de ficar desgarrada. Eles têm um senso de coletividade, de estarem sempre juntos, porque a ovelha é muito desprotegida. Ela é muito suscetível a ataques de animais. Então, a força da ovelha está no grupo. Então, nós temos, como somos comparados a ovelhas, temos esse mesmo instinto da ovelha, de estarmos sempre juntos. Cada membro está ligado a todos os outros. Não podemos querer servir a Deus estando desligado dos demais membros. Na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui Paulo novamente volta a enfatizar: quando o corpo está ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, ele vai crescer, ele vai ser edificado em amor. E aqui mostra que cada parte, cada membro realiza a sua função. Eu tenho a minha função no corpo, você tem a sua. Então juntos nós estamos crescendo e nos edificando a nós mesmos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, observemos aqui, o escritor aos Hebreus, não sabemos quem seja aquele que escreveu essa carta,
há algumas especulações que seja o apóstolo Paulo, mas ele diz assim: consideremos uns aos outros, que haja consideração, para que sejamos incentivados ao amor e às boas obras. E aqui ele fala: não deixemos de reunir-nos como igreja. Paulo sabe, ou o escritor aos Hebreus sabe, que é muito importante estarmos reunidos como igreja, não apenas para cumprir um ritual religioso, mas para nos ajudarmos mutuamente. Havia já o costume de alguns de não participarem da comunhão com os irmãos, de quererem ser seguidores de Cristo sem participarem da comunhão com os demais. Mas ele exorta aqui a que os irmãos procurassem encorajar uns aos outros naqueles dias em que a igreja estava sendo perseguida. E nos dias em que estamos passando, essa comunhão vai fazer com que venhamos a encorajar uns aos outros para não desistirmos, não fraquejarmos, crermos que Deus tem a direção de nossas vidas, que Deus estará sempre no comando. Eu faço uma comparação do que o escritor aos Hebreus está aqui procurando mostrar para os irmãos. Quando olhamos para a natureza, se você separar um ramo de um galho da árvore, separá-lo da árvore, a tendência desse ramo é se tornar um graveto e se secar e morrer, porque ele precisa estar agregado com a planta, com a árvore. E outra comparação que eu gosto de fazer é com relação às brasas que estão sendo queimadas, acesas na fogueira. Se você separar uma brasa, ela vai se apagar. Então aqui nós vemos na própria natureza um ensinamento para nós. Nós não devemos nos afastar, louvado seja o nome do Senhor, dos demais membros, mas pelo contrário, estarmos juntos para ajudarmos uns aos outros. Louvado seja Deus. Paulo ainda diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então que nessa comunhão, nessa unidade entre os irmãos, mesmo que as funções sejam diferentes, ou mesmo que às vezes as nossas naturezas não sejam iguais, em termos de personalidade, mas, amados, aqui Paulo nos exorta a sermos bondosos e compassivos, pacientes uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Então, queridos, se há diferenças, vamos colocá-las de lado e vamos nos perdoar para que, como igreja, estejamos sempre unidos e ajudando uns aos outros. O apóstolo João, na primeira carta, ele fala no capítulo 1, versos 6 e 7, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados, vejam o que é que a comunhão promove. Quando estamos andando na luz, vamos ter comunhão não somente com Deus, mas vamos ter comunhão com os nossos irmãos. E se tivermos comunhão com os nossos irmãos, o sangue de Jesus Cristo irá nos purificar de todo pecado que for cometido. Então, queremos o perdão de Deus? Então, amados, estejamos dispostos a perdoar, estejamos dispostos a andar na luz do Senhor, para que a luz do Senhor se manifeste em nossas vidas. Queridos, agora vamos meditar em Romanos capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, é interessante. O apóstolo, agora na carta aos Romanos, ele faz essa observação. Dediquem-se uns aos outros. Aquela máxima de Jesus que ele deixou para os seus discípulos, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós temos que tomar como nossa essa palavra de Jesus. Nós estamos no corpo, não é para ser servidos, é para servir. Então, vamos preferir em honra uns aos outros. Não vamos destacar apenas os grandes, mas vamos também mostrar a importância que os pequenos têm dentro do corpo.
Nós lemos no início aqui da nossa meditação que aqueles que parecem ser menos honrosos, eles são necessários. Então Deus vai usar os grandes no seu reino para tocar os nossos corações com a sua palavra. Mas Deus também muitas vezes vai usar os pequenos para nos ajudar na nossa caminhada. Então vamos nos dedicar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Amados, só vai conseguir amar sinceramente, de coração, quem passou pela purificação em suas vidas, pela obediência à verdade. Se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus, recebeu o renovo do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir amar os irmãos, não pela sua capacidade apenas, pelo seu desejo, mas você vai conseguir amar porque o Espírito Santo vai estar se movendo na sua vida, no seu coração. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir conviver, você vai conseguir respeitar os seus irmãos na medida em que você andar na luz e o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando aqui a meditação nesta noite e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo, eu quero deixar para vocês uma metáfora que foi criada por um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Ele viveu entre o ano de 1788 e 1860, considerado um grande filósofo. E para ilustrar o problema da convivência humana, ele proferiu uma metáfora intitulada O Dilema dos Porcos Espinhos. Interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Esse filósofo, ele foi inspirado durante uma escalada ocorrida quando ele tinha 16 anos, numa montanha da Silésia, que era uma região que atualmente faz parte da Polônia. Essa jornada levou 2 dias. Arthur pernoitou com seu guia em uma cabana construída em um planalto intermediário, no sopé do cume mais alto da montanha. Ao chegarem ali, naquele ponto máximo da montanha, eles foram se abrigar numa cabana que estava cheia de pastores de ovelhas embriagados, com um cheiro insuportável. Mas a necessidade os levou a se unirem para enfrentarem aquele frio e o medo que tomava conta de seus corações. Observem que foi através dessa experiência que ele foi inspirado a trazer uma metáfora da necessidade de convivermos com as pessoas mesmo com as diferenças. Então, ele profere a metáfora da seguinte maneira: um número de porcos espinhos se amontoaram buscando calor em um dia frio de inverno, mas quando começaram a se machucar com seus espinhos, foram obrigados a se afastarem. No entanto, o frio fazia com que voltassem a se reunir, porém se afastavam novamente. Depois de várias tentativas, perceberam que poderiam manter certa distância uns dos outros sem se dispersarem. Nessa metáfora, nós vemos que, mesmo com os espinhos machucando, eles aos poucos foram se adaptando uns aos outros, mesmo com essas diferenças. E eles conseguiram, então, ali, enfrentarem aquele frio e não perecerem. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então cremos na soberania de Jesus, que Ele, como nosso general, Ele está à frente como bom pastor e general, mas vai fazer toda a diferença se na nossa fé no Senhor estivermos unidos uns com os outros. É como está lá em Eclesiastes, capítulo 4, que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro está ali para levantá-lo. Amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa, com essa palavra, você possa entender o quão importante você é no corpo de Cristo. Tenha você um cargo eclesiástico ou não.
Talvez você se sinta o menor de todos, mas você é importante no corpo. Todos têm uma função, mas quando exercemos aquilo que Deus confiou em nossas mãos, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos ministérios, o corpo vai crescer, o corpo vai se edificar. Que você faça parte atuante nesse corpo, que você seja usado nas mãos do Senhor e que juntos possamos amparar um ao outro na nossa caminhada. E com certeza, amados, nós vamos sair mais fortes a cada provação, nós vamos sair mais unidos. Que Deus abençoe o Ministério Mensageiros de Cristo, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que Deus possa, com essa palavra, trazer para nós a gratidão pela infinita sabedoria de Deus em fazer com que o seu corpo funcione. O corpo de Cristo, ele venha a trazer crescimento e engrandecimento para o seu reino. Deus te abençoe. Eu quero orar agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade com você. Quero agradecer a Deus a todos os irmãos que estão aí participando na live, com as suas mensagens. Que Deus abençoe ricamente a cada irmão, a cada irmã. Que possamos muito em breve estar novamente juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Deus e querido Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos a Tua palavra. Ó Deus, eu te peço, Senhor, venha abençoar o Teu corpo, venha abençoar os Teus servos, ó Deus, membros, ó Deus, desse corpo, que haja, Senhor Deus, no coração de cada um, Senhor, o desejo de servir a Ti, com aquilo que Tu tens, ó Deus, confiado em nossas mãos. Eu peço a Tua bênção agora sobre cada irmão e cada irmã que nos ouve, Senhor. Que nas suas necessidades eles venham, Senhor, a crer e confiar em Ti, ó Deus. E juntos, Senhor, com os Teus servos, ó Deus, podemos vencer todas as dificuldades, ó Deus. Possamos, ó Deus, exercitar, Senhor, os dons da misericórdia, do socorro, os dons, ó Deus, que Tu tens concedido a Tua igreja, Senhor. Nós louvamos a Ti por essa oportunidade. Abençoa os ministérios da igreja, abençoa os dons, abençoa a cada um que tem servido a Ti com fidelidade, a cada um que tem, ó Deus, procurado se apresentar a Ti, Senhor, como obreiro que não tem do que se envergonhar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada família, alcance a cada um, Senhor Deus, com a Tua bênção, e que possamos ter ainda uma semana de bênçãos, de vitórias, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Foi um grande prazer estar com vocês aqui, em nome de Jesus.